Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar com você sobre como você vai fazer a sua redação do Enem para 2023. Mas antes de começar, que eu sei que você já deve estar ansioso ou ansiosa para que eu comece logo as explicações, eu gostaria de te pedir primeiro o seu like, porque aqui a gente trabalha por like, e que você me siga aqui no canal e que compartilhe este vídeo com os seus colegas, por favor, tá? E agora vamos começar. Bem, preste bem atenção. Primeiro, eu vou começar falando sobre o que você tem que fazer para você ter uma ótima preparação para fazer uma redação nota 1000. Se você não seguir estes passos iniciais, você não vai ter sucesso ao desenvolver a sua redação. Então, a primeira etapa é muito importante para você saber como fazer uma redação correta, de acordo com o concurso do Enem. E a segunda etapa, eu vou realmente te ensinar a fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da sua redação Enem 2023. Então, vamos lá para a primeira etapa. Bem, na primeira etapa, você tem que prestar atenção a 8 pontos principais. Preste atenção. Primeiro ponto, você tem que ler e interpretar bem o tema. Você tem que ler o tema da redação do Enem e saber se você tem que ali abordar uma dificuldade ou se você tem que abordar algo positivo sobre aquele tema. Você realmente tem que identificar as palavras-chave do tema, circular, compreender e ter em mente que aquele tema tem que estar diretamente relacionado ao parágrafo de introdução, aos parágrafos de desenvolvimento e ao parágrafo de conclusão. Segunda etapa, ler e compreender os textos motivadores. Agora que você entendeu bem o tema, você vai ler os textos motivadores e estabelecer a relação entre os textos e o tema que foi dado para que você desenvolva. Você vai marcar os aspectos principais dos textos motivadores, qual era o objetivo daquele texto, quais os exemplos. Você vai buscar os seus conhecimentos de mundo para estabelecer a relação entre o que você leu naqueles textos, entre o que você sabe e o tema da redação. Etapa 3. Agora você vai pensar no contexto envolvido. O que está envolvido no tema, nos textos motivadores e o que você pretende escrever. Tudo o que você sabe sobre o assunto que você pode utilizar no desenvolvimento da sua redação. Qual é o contexto envolvido? Envolve os jovens brasileiros, os idosos, envolve políticas públicas, econômicas, a questão do álcool, a questão da gasolina, a questão das guerras na Europa, no caso, ou na África. Você tem que estabelecer qual é o contexto envolvido nesse assunto e tudo o que você sabe sobre o tema. Etapa 4. Agora você tem que criar a sua tese ou o seu ponto de vista sobre o assunto. Agora que você conseguiu correlacionar tudo, estabelecer uma relação do todo, tema, textos motivadores, seu conhecimento de mundo, o contexto envolvido, você agora vai pensar o quê? Sobre a sua tese. O que a tese é? Nada mais do que a sua opinião sobre o assunto. Só que você nunca deve escrever na sua redação, em minha opinião, para mim, eu acho. Você pode até, que é uma dica que eu dou sempre para os meus alunos, começar pensando assim, em minha opinião, e aí você estabelece a sua opinião. Mas você tem que apagar essa frase inicial e dar continuidade a partir do que você pensou. E aí você pode registrar isso na folha de rascunho para você não ficar muito enrolado na hora de desenvolver a sua redação. Etapa 5. Agora é a hora em que você entendeu bem, você pensou na sua opinião, na sua tese. Agora você vai pensar sobre quais argumentos você tem para defender a sua tese, o seu ponto de vista. Você já sabe qual é o seu ponto de vista. Você já sabe a sua tese. Agora você pensa, eu tenho 2 argumentos que comprovem a minha tese? Eu tenho 2 argumentos que comprovem a minha opinião? Eu tenho 2 argumentos que comprovam o meu ponto de vista, sabendo que tudo isso é a mesma coisa. Você tem que ter uma tese e você tem que ter 2 argumentos que comprovem a sua tese. Isso que eu falei agora é o ponto-chave para você fazer uma redação nota 1000.
Se você sabe qual é a sua tese e você tem 2 argumentos que comprova, pronto, você fechou a sua redação do Enem. Sexta etapa. Agora, na sexta etapa é a parte mais simples, é o que você vai defender o seu ponto de vista. Mas você já estabeleceu na etapa anterior os 2 argumentos que comprovam a sua tese. Nessa etapa agora, você vai fazer o quê? Você realmente vai defender, você vai pensar nos 2 argumentos que você escolheu e vai pensar no argumento 1, todo o repertório sociocultural, tudo que você pode pensar que possa defender o argumento 1, que é o D1. Depois você vai defender o argumento 2, pensar em tudo que você sabe, também buscar os seus conhecimentos de mundo, o seu repertório sociocultural, para defender o seu argumento 2. Lembrando que eu vou explicar isso em detalhes, dando mais dicas na próxima etapa do vídeo. Então assista ao vídeo até o final para você entender tudinho e fazer o fechamento de ideias. Etapa 7. Criar a proposta de intervenção. Então você já colocou na sua folha de rascunho o seu ponto de vista, a sua tese, os 2 argumentos que você tem para defender a sua tese, você já pensou em tudo que você pode falar para defender o D1, tudo que você pode falar e escrever para defender o D2, e agora você tem que pensar na proposta de intervenção. Mas a proposta de intervenção tem que estar diretamente relacionada à sua introdução e ao tema e ao desenvolvimento. Tem que ter um alinhamento para que toda a sua redação tenha coerência, completa relação entre o parágrafo de introdução, os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Tudo isso tem que ser desenvolvido de forma coerente, para quando chegar na conclusão, você realmente está relacionando a tudo o que você falou anteriormente. Se não estiver alinhado, não haverá coerência. Então, você vai perder ponto na competência número 3 do Enem. Então, preste muita atenção para que seu texto apresente total coerência no desenvolvimento de ideias, da introdução, desenvolvimento e conclusão da redação. Agora a última etapa, etapa 8. Para você fazer a conclusão, você tem que levar em consideração os direitos humanos. Então a sua proposta de intervenção tem que realmente ser algo que garanta o direito à vida, os direitos humanos, que tenha respeito pelo cidadão brasileiro. Se não envolver realmente o respeito, o cuidado com o cidadão brasileiro, que envolve você mesmo, você vai errar. Então pense sempre em como realmente beneficiar a sociedade brasileira, que seja algo positivo e não críticas. E aí sim você tem um fechamento do parágrafo de conclusão de uma maneira adequada. Para quê? Para ganhar seus 200 pontos só com parágrafo de conclusão. Então até agora o que eu fiz? Eu falei para vocês sobre as etapas que você deve ter em mente para desenvolver a sua redação. Agora eu vou para a segunda etapa do vídeo, que é o quê? Ensiná-lo ou ensiná-la a fazer o parágrafo de introdução, os parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Então vamos lá. Como fazer o parágrafo de introdução? Para você fazer o seu parágrafo de introdução, eu vou dar uma dica chave que eu dou para todos os meus alunos. Você vai pensar em uma citação que você gosta muito e que esteja diretamente relacionada ao tema e aos textos motivadores. Você vai colocar essa citação logo de cara na sua redação. Para quê? Para que a sua redação seja interessante para o examinador e você já vai logo abrangendo aquela questão de mostrar que você tem repertório sociocultural. Você sabe falar de um assunto citando o seu conhecimento de mundo, de filosofia, de história, seus conhecimentos culturais, de biologia e assim por diante. Então você pode começar a sua introdução colocando uma citação de um grande pensador, falando de um filme. Ou você pode também citar a Constituição brasileira, que é um fator coringa para começar uma redação. Então, a sua primeira frase vai envolver um repertório sociocultural diretamente relacionado ao tema da sua redação. A segunda frase da sua redação é sua tese, é o seu ponto de vista sobre o assunto que eu falei. E sua terceira frase da introdução vai ser a apresentação de forma breve dos 2 argumentos que comprovam a sua tese.
Veja aqui que eu coloquei um esqueminha para você. Se você fizer a introdução desse jeitinho, você já tem uma redação pronta e vai ficar calminho ou calminha para desenvolver a sua redação. Você não vai ficar mais nervoso, tá? Na hora de desenvolver o seu texto, porque você já amarrou a introdução. E você já sabe que nos parágrafos de desenvolvimento, você vai utilizar justamente o que você colocou ali na introdução. Você já apresentou na terceira frase da sua introdução os 2 argumentos que comprovam o seu ponto de vista. É só isso a sua introdução. Como fazer o parágrafo de desenvolvimento? Os parágrafos de desenvolvimento serão feitos a partir do que você escreveu na introdução. Lá você citou o argumento 1, que defende o seu ponto de vista, e o argumento 2, que também defende o seu ponto de vista. Você vai pegar a D1, que é o desenvolvimento 1, e vai usar agora um repertório sociocultural diferente. Por exemplo, você colocou lá no início da sua introdução, você citou a Constituição Brasileira. No D1, por exemplo, você pode citar um fator histórico, ou um dado estatístico, ou falar de um filme ou de um livro que você leu. O que você usar na D1, você não vai usar como argumento na D2. Se você citar um livro ou um filme no seu argumento 1 para comprovar em detalhes o seu argumento número 1, no desenvolvimento 1, você usa algo diferente no D2. Então, por exemplo, o aluno fez uma citação na introdução, falou de um filme no parágrafo de desenvolvimento 1, no D1, e no D2 ele vai falar de um aspecto histórico que também comprove o ponto de vista dele. E aí o que ele fez? Ele conseguiu criar uma variação de repertório sociocultural falando sobre o tema da redação, defendendo o seu ponto de vista e garante 200 pontos na competência 2, que envolve mostrar conhecimento de mundo, mostrar que sabe estabelecer relação entre o repertório sociocultural e o tema da sua redação. Então você viu que os parágrafos de desenvolvimento estão diretamente relacionados ao quê? À sua introdução. Então vai dar tudo certo, vai ficar perfeito. Lembrando de fazer tudo isso em detalhes, com letra pequenininha, começando do início ao fim da linha, tá? Preocupado com as margens, para fazer bem feita a sua redação. E aí você vai conseguir escrever bastante, uma média de 7, 8, 9 linhas por parágrafo, lembrando que você tem que fechar com 30 linhas. Terceiro caso, que é o quê? Como fazer o parágrafo de conclusão. O parágrafo de conclusão é de suma importância, porque só ele vale quanto? 200 pontos. Na sua conclusão, você tem que falar sobre os agentes envolvidos, a ação desses agentes. Você tem que falar de modo detalhado de como será desenvolvido todas essas ações que você falou anteriormente, e você tem que terminar sua conclusão falando sobre a finalidade das suas ações. Só assim a sua conclusão será adequada, será de acordo com o concurso do Enem e você conseguirá fazer 200 pontos só com a sua conclusão. Agente, ações, modo e finalidade. Agente, ações, modo e finalidade. Não esqueça, esses 4 fatores têm que estar presentes na sua conclusão. Senão, você não vai conseguir os 200 pontos da sua redação. Finalizei aqui te ensinando como fazer a sua redação para o Enem 2023. E o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser com exemplos. Vou trazer exemplos claros para você sobre como fazer uma redação sobre determinado tema. Vamos analisar uma introdução, analisar os parágrafos de desenvolvimento e analisar o parágrafo de conclusão. Isso vai te auxiliar bastante a treinar. E outro detalhe, não esqueça de fazer uma redação todo dia. A preferência seria todo dia você fazer uma redação. Mas se você não conseguir, faça pelo menos 2 redações por semana, se você quiser realmente chegar lá no fim do ano e saber fazer uma redação sobre qualquer assunto mais diverso, mais difícil, mais complicado. Você estará preparado por quê? Porque você treinou bastante e treinou de acordo com esse conjunto que eu coloquei aqui para você. Não tem como você errar. Você vai conseguir fazer sua redação. Então, agora é hora de treinar. E como você pode treinar? Indo lá no meu site,
onde eu tenho mais de 100 temas de redações para você desenvolver o seu texto, para você treinar todos os dias. E o que você faz? Você digita o tema da redação lá no seu buscador, que pode ser o Google, que eu amo, e aí o que acontece? Vai aparecer vários artigos sobre o assunto. Leia esses artigos antes de você desenvolver a sua redação. Não esqueça de fazer o rascunho primeiro e seguir todas as regrinhas que eu falei aqui para desenvolver o seu texto. Caso você queira ter uma orientação, ter uma análise da sua redação detalhada para saber se você está indo bem, eu também ofereço pacotes de correções de 5 e 10 redações. Você pode contratar os meus pacotes e eu analiso a sua redação para ver se você está indo bem. Os links estão tudo aqui embaixo. O link com os temas de redações para você desenvolver todo dia e ir treinando, e o link também dos meus pacotes de correções, e é só falar comigo pelo WhatsApp também. Então agora um beijo e até a próxima aula.